Olá, Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos à Escola Rotária, essa segunda reunião do primeiro semestre do ano 26-27. O nosso presidente da gestão 26-27 é Rubens Ranum. A Escola de Informação Rotária é um projeto da Diretoria de Desenvolvimento do Quadro Associativo do Clube através da Comissão de Informação Rotária, coordenada pelo governador Cizenando. Ressalto que todas as reuniões são gravadas e lançadas no YouTube. Nossas secretárias colocarão o link no chat. É uma grande satisfação em tê-los todos aqui. Espero vê-los mais vezes em outras reuniões e com certeza vocês irão gostar de todos os nossos assuntos aqui colocados em pauta. Hoje nós teremos o nosso companheiro Aldo Capucci, do Rotary Clube Paulista, com o tema Minha Vida Rotariana. O currículo do nosso companheiro está resumido e nossas secretárias o lançarão no chat. Eu vou dar uma lidinha aqui. Aldo Capucci. Ele é filho e um profissional apaixonado pela live marketing, combinado com sua formação em arquitetura pela FAU-USP e MBA em branding pelas faculdades Rio Branco. Proporcionou trabalhar em diversos projetos neste segmento, com experiência na organização de eventos e feiras, desenvolvimento de identidade visual, campanhas promocionais e marketing digital. Ele coordenou eventos de destaque como as feiras APAS, Abras, Abade e ABMAPRO, trabalhando com clientes renomados como Nestlé, Barilla, Rede Bandeirantes, Messer, Corin, entre outros. Sua experiência internacional inclui a montagem de estandes e comitiva para a Apex, Associação Animasec, em diversos países. Aldo é membro do Rotary há mais de 35 anos, participando dos diversos projetos iniciando pelo Interact Rio Branco, RILA, Rumo IGE, Rotaract e atualmente Rotary Avenida Paulista. E pelo segundo ano segue como chairman, me desculpe se é isso mesmo, né? De imagem pública do distrito. Atuou também como professor do Senac, é artista em exposições com a Co-Parity em 2024 e encaminhou a comunicação das comemorações do Rotary Clube de São Paulo. Atualmente está em um novo desafio, com planejamento de eventos no setor agro. Esse é um resumo resumido do nosso companheiro Aldo. E agora feitas as apresentações, eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Ranum, para dar início à escola. Por favor, presidente, como o nosso governador não está? Oh, chegou aqui o nosso Chegou, Cizinando. chegou. Oh, então estou passando a palavra, Cizinando, governador, para dar início aí à palestra do nosso companheiro Aldo. Por favor. Com a palavra, o presidente Rubens Janum. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, Sérgio. Meus cumprimentos especiais a todos, especialmente ao Aldo, já agradecendo por estar aqui conosco, contribuindo mais uma vez. Já precisei do Aldo para a posse, ele nos foi extremamente colaborativo. Obrigado. Tenho certeza que essa escolinha vai ser de importância vital aqui para todos nós e para os novos associados que estiverem entrando. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Podemos começar, governador? Governador Cizenando, podemos começar? Passo a palavra ao Aldo. Com a palavra, o nosso companheiro Aldo Capote Filho, meu caro Aldo. Pode falar, meu amigo. Obrigado, meu caro Cizenando, presidente Rubens, todos os amigos do São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que eu sou meio de casa, né? Fui cria aí do Interarte Rio Branco e considero aí meu segundo clube desde então, né? Governador, tem um monte de história para a gente contar. Você sabe que a gente participou aí junto de parte dessas, né? São 35 anos de acompanhamento rotário que eu praticamente me formei, né? Como diriam vocês, eu era um garoto. Passou um tempinho, né?
Passou um tempinho desde então. E é um prazer poder estar aqui e compartilhar algumas dessas situações com vocês. Eu ia fazer uma apresentação falando um pouquinho e tal, mas eu achei melhor fazer uma coisa diferente. Eu não sei se tem algum roteiro que vocês queiram que a gente siga, mas eu juntei algumas fotos, umas 200 fotos, de assuntos que veio relacionado todo esse meu aprendizado de Rotary. E, obviamente, a gente tem um tempo a correr. Eu vou ficar atento aí para a gente não perder o mote aqui da apresentação. Posso compartilhar essas fotos e mostrar algumas referências do que aconteceu nesse caminho? Claro. Claro, você é o palestrante, você faz o que você deseja. Sabe que essa é a melhor coisa quando você é o palestrante. Você pode falar o que você quiser, as pessoas não sabem o que você vai falar. Aprendi isso em Rotary. E uma das várias palestras muito interessantes que a gente já teve. Vocês estão vendo o que eu estou compartilhando? Sim, Estou vendo, estou vendo. Eu tinha que começar com ele, né? Cisenando foi a origem do meu Rotary. E é um Rotary que surgiu depois do que eu já estava no Rotary. Então eu brinco com o meu clube que eu sou mais antigo que eles no Rotary. Porque antes de estar aqui nesse evento aqui, que foi a posse do clube em 91, e aqui eu acabei sendo minha segunda família na época, que foi o Clube de Rotarate, que tomou posse naquela mesma data, e logo depois eu fui tornar sócio. Mas antes de chegar nessa etapa, eu passei nesse degrau aqui, que foi fundamental para mim. Eu entrei no Colégio Branco, fiz somente colegial, e uma vez eu estava meio chateado, porque quando eu fiz a inscrição para participar do intercâmbio, foi quando aconteceu a Guerra do Golfo. E muitas das vagas, oportunidades de vagas foram canceladas e eu não consegui ir. E aí eu comentei com o rapaz que estava do meu lado, que era da minha sala do Rio Branco, e foi, poxa, não deu certo, é uma pena e tal. Daí ele virou, mas não está tudo perdido. O que você vai fazer à noite? Eu falei, bom, não sei, o que que você tem, né? Não, olha, eu virei presidente do Interarte Rio Branco, eu não sei bem o que que é essa bagaça, mas vem à noite aí, vem participar comigo que a gente aprende junto o que que é. Bom, não preciso nem dizer, né? Eu entrei em 91 e estou até agora. Ele fugiu. Pelo caminho, o Walter Savares fugiu. Eu tentei resgatar ele pelo caminho, mas enfim. Hum. E desde a minha chegada, eu já fui aprendendo um monte de coisa. Primeiro que eu conseguia brincar com uma parte que eu sempre gostei, de fazer desenho, de criar e desenvolver isso junto ao Interate. Isso foi para mim o primeiro step ali de aprendizado que o Rotary me trouxe logo de cara. E aí a primeira tarefa minha, falando isso hoje parece um absurdo, era passar limpo a lista de contatos do clube, digitando na máquina de escrever que eu tinha acabado de terminar o curso de datilografia. Muitos aqui não sabem nem o que é isso, não, acho que uma boa parte aqui já passou por essa fase também. Então, o Internet Rio Branco, eu consegui direcionar boa parte desses meus aprendizados no caminho. E isso vieram várias situações. Então, vou mostrar algumas referências que eram desenhos da época, o boletim que a gente fez inspirado no famoso Servir do Rotary São Paulo, Cinerarte, uma ação que a gente fez junto com o Interarte e o Colégio Branco de passagem de filmes clássicos. E até a parte de Projeto Rumo, na época, em 92, se não me engano, essa foi a comunicação que passou pelo colégio inteiro com a assinatura do Interarte Rio Branco. Então, o Interarte Rio Branco, para mim, já foi fundamental para aprender os primeiros passos. Só que aí aconteceu um projeto que alguns aqui devem conhecer, que é o projeto Árvore de Natal. Não sei se o pessoal aqui, o pessoal mais novo, teve contato, mas o projeto Árvore de Natal foi uma grande referência que a gente teve de Rotarate nos anos 90. Ele foi o moto, o porquê o Rotarate Rio Branco, desculpa, o Rotarate Avenida Paulista surgiu. A ideia era muito simples. A gente pegava uma árvore de Natal, nosso amigo Márcio Arroio nos ajudou várias vezes nesse caminho, né, Marcião? A gente pegava, colocava um cartão de Natal com o nome, a idade e um brinquedo que um jovem carente de um orfanato queria ganhar. E aí, depois de muito trabalho em equipe, etc., a gente conseguiu montar um stand fixo para arrecadação desses presentes
dentro do shopping Iguatemi na época, que foi um feito, porque na época não tinha esse tipo de ação de arrecadação e coisa social em período de Natal em shopping. Foi na época meio que uma novidade. E a gente evoluiu isso não só dentro do Rotaract Avenida Paulista, como no distrito. E esse foi o motivo que eu fugi do São Paulão. Eu trouxe aqui como brincadeira, mas eu já contei isso para vários amigos aqui. Eu era no Interarte Rio Branco e no corredor encontrei o pessoal do Rotaract e eles me convidaram, ó, sábado vem aí que vai ter uma reunião. Ah, legal, onde que é? Na mesma sala que o Interarte Rio Branco. Então eu fui, todo feliz, cheguei, já tinha começado a reunião, sentei correndo e tal, e aí a reunião foi rolando e no meio dela eles passaram a carteirinha. E eu chamou a atenção, ai que legal, deixa eu ver a carteirinha de vocês. Carteirinha do Rotaract, para quem não sabe, antigamente era vermelha e do Interarte azul. E aí eu falei, olha que legal e tal, mas está escrito errado. Na hora que eu falei está escrito errado o nome do clube, parou a reunião, todos vieram ver o que eu estava falando. E eu falei, olha, está escrito aqui, Rotaract, Avenida Paulista. Eu vim para a reunião do Mackenzie, não tinha que estar Mackenzie aqui? Meu pessoal, ah, não, o Mackenzie está reunindo na outra sala. A gente trocou de sala antes de começar e ele está fazendo a reunião do outro lado. Mas eu falei, eu vim só para a reunião do projeto Árvore de Natal. Ah, a gente vai juntar todo mundo e vai falar dele depois. Falei, então vocês me dão licença, eu vou sair, vou na reunião. Você fala, não, 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 agora você fica aqui. Tanto é que eu estou na Avenida Paulista até hoje em função desse erro de sala. E aí, bom, juntamos os clubes, fizemos o projeto Árvore de Natal, e esse projeto Árvore de Natal, eu tenho certeza que muitos aqui que participaram no passado sabem que ele foi o alicerce aí para muito do que a gente teve de projetos de Rotaract nos anos 90 e comecinho de 2000. Essa aqui, a gente tinha montado uma estrutura toda, com um banco de dados para mandar, porque quando a pessoa entregava o presente, a gente anotava todos os dados. E a gente mandava, quando a gente entregava o presente para a criança fazia uma pintura, um desenho, uma cartinha, e essa cartinha a gente mandava de volta para a pessoa que contribuiu. Esse projeto deu muito certo. Não só deu muito certo, como a gente conseguiu divulgar isso para fora de São Paulo. Quando eu fui representante distrital, eu consegui juntar todos os clubes para a gente fazer o projeto distrital Seu Árvore de Natal. Todos participavam, todos se revezavam nas diversas atividades, etc., e todos cresciam junto. Montamos banco de dados para acompanhar a situação, tinha equipe de marketing, tinha equipe de divulgação, a gente aprendeu muito com esse projeto. E na hora que a gente divulgou isso para fora do estado, todo mundo gostou do projeto. Ah, eu também quero copiar, vamos fazer acontecer. E aí, de uma hora para outra, a gente teve pelo menos uns 10 distritos no Brasil inteiro fazendo esse projeto que começou aí no Colégio Rio Branco. E isso esparramado em clubes, a gente tinha uma listagem de pelo menos 35 clubes que fizeram aí presente de criançada, de muita gente. Eu vi que a Beth chegou aqui, a Beth acompanhou com o filho dela, que nos ajudou muito na época do Árvore de Natal lá atrás também, e a gente se divertiu muito com isso. Gente, eu estou falando, se vocês quiserem contribuir alguma coisa também, estão todos convidados, são todos de casa aqui. Eu vou passando de história em história e tentando puxar um pouquinho dos aprendizados desse caminho. Aí teve o famoso Pizzarate. O Márcio até já coçou a cabeça ali. A gente inventou de juntar, junto com o Mackenzie, fazer uma pizzada na casa de um companheiro. Tudo ia muito bem até que a gente se empolgou com a ideia e montou uma campanha com várias referências e tal, e fomos até numa conferência do distrito de Rotarate vizinho e brincou, ó, se a comida da conferência está ficando complicada, está na hora de começar a ler os outros cartazes. Os outros cartazes todos falavam, ó, venha para o Pizzarate de diversas formas. E ainda assinamos, né? Observação, a comida dessa é uma exceção, eu acho. Então a gente começou a brincar com um monte de campanhas. Ó, chega de lasanha, o negócio agora é pizza. E a gente fez isso para várias situações, convidando o pessoal. Moral da história: esse evento foi maior do que a conferência nossa. Em uma noite, a gente tinha 300 pessoas vindo para comer a pizza entre Rotarianos, Interarte, Rotarate e até uma caravana de ônibus do outro distrito. Então a gente percebeu que quando a gente arregaçava a manga e fazia acontecer, dava certo. E deu, né? A pizza estava boa, não estava, Márcio?
Bom, aí a gente teve a situação de 93, 94, os clubes de Rotarate não estavam muito bem. E aí, no ano, foi o ano do governador Justino. E o Justino falou assim, gente, precisamos pensar no futuro do Rotary. Como que a gente vai trabalhar isso? E a gente juntou todos os clubes na época. O Avenida Paulista estava bem, mas o Mackenzie tinha poucas pessoas, o Alto de Pinheiros quase fechando, o Registro também tinha duas pessoas. A gente falou, vamos fazer uma coisa? Vamos juntar todo mundo num único clube e esse clube vai ser a referência para a gente organizar e começar a crescer novamente. E, obviamente, quem escolheu ficar todo mundo junto com o Rotaract Mackenzie. Então, eu posso dizer que eu, durante um ano, eu fui associado do Rotaract Mackenzie também. E nessa junção, até fiz uma brincadeira com o governador Justino, porque ele fez a conferência lá nas Cataratas do Iguaçu, então fiz aquela referência dele descendo o barril igual o pica-pau. E a gente brincou e fez acontecer durante aquele ano. Foi um grande aprendizado, porque a gente teve que aprender a conviver junto entre os clubes de Rotarate, que tinham formatações diferentes. E depois a gente começou a dividir. E na hora que dividiu, cada um queria ter sua identidade. Então, o Mackenzie, a gente fez uma brincadeira com o logotipo da MTV. Essa aqui a gente não deixou, porque era Just Party, não podia brincar aí com Nike, muito menos falar que era festa, porque a gente trabalhava também. Aí brincamos com o Rotaract Alto de Pinheiros, o Paulista também tinha algumas versões, e essas versões foram passando a limpa. Eu peguei os rascunhos antigos. E a gente fez projetos interessantes que nem esse aqui. Juntamos todo mundo e fomos descer a Serra do Mar a pé, né? A gente até achou um nome interessante, chamou Rally Rola, porque sempre tinha um que escorregava um pouco mais, que chegava meio esfoliado lá embaixo, mas sempre foi uma diversão. A gente juntou muito o grupo do distrito nessa época. E aí também na época do Rila. O Rila, acho que todos conhecem, eu treino de liderança juvenil, né, de liderança rotária. E aí, Cisnando deve lembrar, a gente fazia lá em Campos do Jordão, com a orientação do companheiro Mário Furegatti. Nós fizemos até rilas aí fora do distrito, né, companheiro Cizenando. E aí tinha uma brincadeira aqui que o companheiro Acácio, ele ficava no último andar com a espingarda, porque ali é o andar que ficava só as meninas. Então ninguém podia chegar perto daquele andar e ele ficava aqui de prontidão. Aqui era o companheiro Mário Furegatti, que a gente brincava que ele era o Big Boss, e os companheiros que acompanhavam o Rila na época. Eu não consegui achar muitas fotos minhas de Interarte, por isso que eu não pude colocar muita coisa aqui. Mas aí para frente eu começou a aparecer mais coisas. A gente fez uma ação muito legal com o Dado Beer, que era uma campanha de prevenção à bebida. Então, isso aqui, hoje é comum você ter as blitz, onde fazem o teste de bebida. Na época, a gente teve uma ação muito legal, chamava Vida Gente, na qual a gente juntou diversos clubes, aqui tem Interarte, tem Rotarate, tem vários clubes juntos, e a gente fez uma ação de conscientização em diversos bares. Na época, o Dado Beer era um dos principais. E a gente vai crescendo e aí vai tendo novos desafios. E aqui o meu clube foi agraciado aí com um projeto que é referência no distrito ainda, que é o projeto Laboratório de Microcirurgia Reconstrutiva. E aqui fiquei muito feliz que eu pude participar da criação da marca, do projeto, que está lá na parede até hoje. E aqui estava o querido companheiro Gueiros, que foi governador junto comigo, quando eu estava como representante de Rotarate. Ele foi meu governador e tive uma parceria incrível com Gueiros. Ótima época aquela. E aqui é o dia da inauguração do laboratório, os demais membros, o Raul, todos que estavam envolvidos aqui, o Guido, todos os demais, né? E aí o projeto, acho que vocês devem conhecer, ele foi o primeiro treinamento sobre microcirurgia feito no país, e isso foi feito através de um projeto de 3H, que é um formato especial de subsídios equivalentes, que eu não tenho certeza se ainda existe esse tipo de formato de realização. Na época foi arrecadado quase US$ 400 mil para fazer esse projeto. Bom, muita coisa caminhou e aí eu comecei a visitar outros eventos de Rotarate. E aí você começa a ver que não é só o teu clube, Rotary é muito mais. E eu tive gratas oportunidades de conhecer muita gente e visitar muita gente fora.
E esse aqui é um exemplo do primeira Conferência Nacional de Rotaract que eu fui. Tem aqui quase todos os distritos do Brasil representados. Aqui, muitos amigos, alguns aqui já se tornaram governador, como o Joel, que está aqui, é governador desse ano. Duda, Tuta, tem um monte de gente aqui que todos tiveram pelo menos a presidência no Rotary já participaram. Inclusive o querido Argolo foi um amigo muito expressivo na época. Aí a gente mostrou de novo a árvore de Natal, e aí o projeto cresceu mais ainda. Na época a gente trocou do Shopping Guatemi para o Shopping West Plaza, e também seguiu no mesmo tipo de organização, a árvore com os cartõezinhos, a base do projeto seguiu. E aí, nessa época, a gente fez um pré-release de 98, eu até deixei aqui as minhas anotações, aqui, ó. Foi feito em Ribeirão Preto com 500 crianças, Bauru 150, Marília 100, Lajeado, Tupã, Assis, Foz, enfim. A gente conseguiu esparramar esse projeto para o Brasil inteiro e foi um sucesso. Outras situações também que a gente aprendeu a crescer, vamos dizer que a gente aprendeu meio rápido a tentar entender como é que funcionavam as coisas, organizar a vida. Na época a gente fez a Semana Mundial do Rotaract. E aí, como você pode ver, a gente tinha tudo organizadinho por clube, tudo planilhado, tudo. Isso aqui foi uma escola na época, como que era a organização, como que era a união do clube, a informação de Rotary, comunicação, número de sócios, novos sócios ativos. Enfim, a época a gente. Opa, já pulei aqui. Na época a gente aprendeu a como trabalhar e como usar todos os aplicativos de computador pelo Interact, pelo Rotaract. Parece uma brincadeira na época, mas é uma brincadeira que foi a formação de muitos dos meus amigos. Aí, obviamente, essa brincadeira também tinha um outro lado de diversão. Esse aqui era o companheiro Argolo de Volta Redonda, junto com o companheiro Tarcísio, mostrando como que ele tinha flexibilidade para fazer exercício ali com o pessoal. Isso foi no encontro paulista de Rotaract. Esse foi no encontro do Paraná, também de Rotaract. E assim vai, até que teve. Os grupos vão se trocando. Rotaract é diferente de Rotary. Rotary é um pouco mais estável o quadro social. E o Rotaract, por faculdade, por namoro, por vivência, gente que muda de cidade e tal, as coisas vão mudando mais rápido. Então, a cada 4 anos, 3 a 4 anos, é normal ter uma revisão de grupo de Rotaract. E aí o que acontece? Esse aqui já era o terceiro grupo de Rotaract que estava dentro da Avenida Paulista. E na época, a gente nos deu o apelido de GAP. GAP é a galera da Avenida Paulista. E aí a gente começou a visitar todos os locais e fazendo uma camiseta. Opa, até pulei aqui, depois eu mostro uma camiseta do GAP personalizada. E foi uma época muito boa. Essa turma aqui trabalhou muito, acho que muitos aqui conhecem o Leandro, que ainda está no Rotary, o Wagner já foi presidente, o Anis, que foi ali do pessoal de Embu, enfim, o pessoal que trabalhou muita coisa, Dani, todos aqui, queridos. E aí teve uma outra oportunidade que o Rotary me abriu e eu sou gratíssimo até hoje. Na época eu tive que fazer junto ao Alto de Pinheiros, que meu clube já tinha candidato, eu fui eleito para ir para o IGE. E o IGE foi uma experiência incrível. Eu tive a sorte de poder ir para a Suécia, com um monte de rotarianos queridos lá, que mudaram por completo a minha visão de Suécia, porque Suécia, todo mundo fala, é um país frio, não tem, as pessoas não se aproximam, etc. Eu tive a oportunidade, pelo intercâmbio, de conhecer o outro lado do sueco. Visitei muito lugar legal, né? Tive primeira experiência, logo uma caminhada no bosque com um piquenique. E também teve a parte de falar de Brasil, de ser o embaixador do Rotary, embaixador do Brasil lá. Isso foi muito legal, porque a gente se treinou e fazia, até com retroprojetor, com apresentação, a gente dava um jeito, de todo lugar a gente fez a apresentação lá. E os clubes, óbvio, desde os clubes mais tradicionais aos clubes mais modernos, a gente teve oportunidade aí de conhecer bastante coisa. Conhecer a parte da estrutura e principalmente coisas interessantes, que nem essa visita aqui ao bombeiro. Deu para andar no caminhão de bombeiro, com sirene ligada, e botaram a gente dentro desse container, com um cenário aqui, que era uma sala, um escritório, que eles botaram fogo com a gente dentro e botaram mangueira para a gente apagar.
Foi muito legal. Só o Rotary para arrumar uma experiência desse tipo para a gente. Obviamente, fiz a apresentação aí nos diversos clubes, inclusive na conferência digital, como aquela. Essa é uma família que eu ainda tenho contato até hoje. Eles estão atualmente em Malmö e ainda falo com eles aí pelo menos uma vez por mês, a gente troca mensagem. Tive a oportunidade também de conhecer a faculdade de design, aprendi muito lá, vi boas referências. Aqui a conferência do distrito, num lugar super elegante no meio da cidade lá. São referências diferentes das nossas. E isso é muito legal, porque não só o intercâmbio te mostra o que tem do outro lado, mas essa troca de cultura é vital. E eu acho que para isso é o sentimento que eu tenho, e eu tenho certeza que todo intercambista tem o mesmo, é um agradecimento imenso ao Rotary pelo que ele proporcionou e o que a gente teve de oportunidade na época. Então, sugiro a todo mundo, indique alguém para o intercâmbio. O meu baixinho, quem sabe, eu indico agora para o próximo ano. Aqui a gente novinho ainda, fazendo parte do intercâmbio, e aqui na última noite, chorando e cantando a música brasileira, falando, ó, em breve a gente se encontra. Felizmente deu para encontrar eles outras vezes, né? Só que nesse período de intercâmbio foi o período que eu não consegui dar apoio para um amigão meu, que é o Raul Casanova. Todo mundo conhece ele aqui, o governador Raul, e aí na época ele foi governador e eu não consegui estar tão próximo na gestão dele, mas uma coisa eu deixei para trás. Entre as milhares de rascunhos, a gente fez o famoso cacareco. Quem é da época lembra, esse aqui foi o cacareco que a gente presenteou todos os clubes. Ele mesmo chamava de cacareco. Era o troféu que o governador entrega nas visitas oficiais, e a gente fez um painel que era uma televisãozinha que tinha os dois lados da Avenida Paulista. No verso era Paulista no início, e aí se virava, era Paulista no momento atual, na época, né? E esse aqui era o símbolo que o clube queria montar como marco rotário, que ainda não existe, mas em algum momento ele vai aparecer um marco rotário com essa referência. Companheiros, não sei o tempo, Sérgio, me guia aí quanto tempo eu tenho, senão eu vou contando história. Não te escuto. Você está sem som. Depois só me guia aí quanto tempo a gente tem, tá? Bom, o que eu falei aqui do GAP, ó, a galera da Avenida Paulista, a gente cresceu muito nesse período e fez umas posses diferentes. Inclusive essa, que foi no McDonald's. O Vavá, na época, falou, não, eu quero fazer uma posse diferente. Fizemos uma posse dentro do McDonald's. Aí o Anis, que foi o presidente seguinte, descendência árabe, falou, não, então minha posse vai ser do Habib's. E a posse foi no Habib's. Então, essa diversão, essa descontração que tem no Rotaract é muito legal, e é legal trazer ela para a nossa vida de Rotary também. O Rotary, quando a gente via lá atrás, a gente via algo muito sério, muito, muito fechado, né? E aí o Rotaract, eu acho que tinha um momento a gente abrir isso, mas sempre com o quê? Com muita responsabilidade e muito projeto. Nosso pessoalzinho sempre foi muito, muito rígido em termos de entrega de projeto, de responsabilidade, etc. E eu acho que isso é ensinamentos que a gente não pode esquecer. Presidente, me guia aí o tempo, tá? Aí eu tive a oportunidade de fazer algo que foi incrível, e eu tenho que agradecer muitos de vocês pelo apoio que a gente teve na época. O nosso distrito foi o anfitrião da Conferência Nacional de 2004, e eu pude ser o presidente dessa conferência. Na época, eu tive que abrir mão entre ser o presidente da Organização Nacional de Rotararte, a UMIR, né? Ou então ser presidente da Conferência Nacional. E aí, por votação, me escolheram porque que eu fosse o presidente da conferência. Eu falei, já que é para ser presidente da conferência, vamos fazer uma conferência que ninguém vai esquecer. Foi na data de aniversário de São Paulo, dos 450 anos, e a gente trouxe cerca de 400 jovens de Rotararte do Brasil inteiro para cá. A gente tinha ali, eu acho que era 23 distritos representados, e foi muito interessante no período, porque a gente fez atividades bem fora da casinha. Tivemos a palestra querido Gunther, que nos ajudou muito na época, falando sobre Fundação Rotária. Tivemos presença aqui de muitos amigos que estão em Rotary até hoje, o Toro, querido governador, enfim, vários aqui presentes, e sempre naquela descontração e o perfil de Rotarate, né? Teve companheiro no México que estava presente também na conferência,
E como vocês podem ver, foi bacana a entrega nossa, né? A gente não fez pouco. Está aqui a Cíntia, que está aqui como presidente do clube atualmente, e mais uma galera que juntou todo mundo para fazer a diferença aí na montagem do evento. Walter Kaltenbach, que alguns conhecem, alguns amigos de fora do distrito. Muito bem. A gente pegou esse pessoal no dia do aniversário de 450 anos, e falou, vamos apresentar São Paulo para vocês. Muitos não tinham pego nem escada rolante. Levamos eles para conhecer o metrô de São Paulo, aqui é a Estação Sumaré. A gente saiu na Paulista, todo mundo se divertiu ali, que não tinham nunca tido experiência, né, em São Paulo. Ó, querido Petrone aqui também comigo ajudando, e a gente levou o pessoal para o Hopi Hari. Por que para o Hopi Hari? Porque na data a gente colocou uma campanha de arrecadação de livros e colocou isso junto ao Colégio Rio Branco, junto ao Hopi Hari, à Rádio Jovem Pan, a companheira La Russe de Letras e estou esquecendo mais alguém. E nesse dia da visita do Hopi Hari, a gente fez a entrada do Hopi Hari com arrecadação de livro infantil. Deu certo. A gente arrecadou só 7.000 livros infantis e dividimos entre os clubes de Rotarate da capital. Nós montamos 7 bibliotecas. Olha a Cíntia aqui também de novo. Montamos 7 bibliotecas que foram inspiradas no projeto aqui e a gente montou ambientes de leitura para criança em 7 posições da cidade. Não sei o quanto anda isso hoje, mas foi algum legado que a Conferência Nacional deixou para trás. Só que depois disso, diga, governador, Aldo, Aldo, tá me ouvindo, Aldo? estou te ouvindo. Me diga uma coisa, você agora vai fazer. Suponha que você esteja fazendo agora uma palestra do DQA como rotariano. O que você falaria para os seus companheiros rotarianos da sua experiência rotária desde 1991, quando você ingressou no Rotaract, a sua transição para o Rotary, qual a experiência que você teve na sua vida rotária que você acharia interessante transmitir para o cidadão, para o rotariano, para que ele, estimulando o desenvolvimento do quadro associativo? Com a palavra, o Aldo. Ótimo, entendi. Entendi a mensagem. É, eu diria o Porque, na seguinte: realidade, até agora, a ênfase foi o Rotaract. foi o Rotarate. Então, mas Exato. até A aí, tua transição para o Rotary, a tua experiência, o que você faria para mim, rotariano, para eu desenvolver o quadro associativo? você combinou, né? Você já tinha visto que eu ia mostrar, porque essa aqui é a primeira tela de Rotary. Ah. É que Eu você tinha, já eu tem, tinha me já ausentado. estamos com 30 e tantos minutos e daqui a pouco tem a reunião rotária. Ok, então, mais 5 minutos? Não, pode ser até Pode mais ser. uns 10 Pode. minutos, né, Sérgio? Ok. Bom, assim, depois desse momento Que 5 tá bom, Rotarate, governador. depois desse momento Rotaract, Rila, intercâmbio, eu pedi um descanso. E aí eu fiquei fora um ano praticamente, né? Só que não deu para dar um ano inteiro. O Raul me ligou junto com o Renato, falou: olha, chega de férias. A gente precisa de você, vem, a gente vai querer que você volte aqui o quanto antes. E aí eu voltei e já voltei para ser o coordenador de Nova Juventude. Hum, E sendo coordenador, já comecei a falar do quê? Do que eu sabia, que era Rotaract, né? hum, Para a parte de Rotary, o que é vital a gente pode tirar aí desse meu período todo desde de infância até o Rotary, é que assim, o Rotary é uma escola. O Rotary é uma escola, mas basta a gente querer se dedicar e aprender. Como seria uma escola normal? Uma escola de inglês, uma escola. A gente tem que pegar e se dedicar. Se você tem identidade no teu coração com o que fala a prova quadro, com o que você sintoniza que quer trazer algo de melhor para a comunidade, você vai se sintonizar com o Rotary. Então, acho que esse é o principal gancho que a gente precisa, governador, na hora de hum. falar de DQA, porque era uma escola para a vida. O que eu mostrei aqui, referências, parece bobeira, um desenhinho,
uma planilha que aprendeu na época, uma datilografia que eu fiz, uma lista de presença. Pô, isso hoje é bobo. Mas na época era algo diferente que fez a gente, na época, treinar muito e aprender como fazer. E isso é aberto para os rotarianos também, porque às vezes o cara não tem uma. Ah, não sei trabalhar no Zoom. Quem sabe uma reunião dessa permite ele saber como desenvolver isso e assim a gente tem possibilidade de trocar experiência com os companheiros e aprender junto e errar junto também, né? Eu acho que a vantagem está do Rotary que a gente consegue se auto-ensinar e aprender e crescer como um todo. Não sei se isso que você queria ouvir, governador, mas tenho aqui milhares de outras referências que a gente pode passar, mas eu vou pular para uma referência que eu guardo com muito carinho aqui. Eu vou parar de compartilhar e abrir uma outra imagem, que é a oportunidade que eu tive com vocês, que está aqui atrás, ó, que foi o momento que vocês completaram 100 anos. E aí eu tive um convite muito especial de um amigo que todo mundo conhece. Espera um pouquinho que eu vou compartilhar aqui de novo, só um momentinho. Vai, computador. Acorda aí. Foi. Fala bem de mim, hein, agora, Aldo, pelo amor de Deus, hein? Eu vou Eu tô te pensar nesse ouvindo. caso. Querido Olívio, tudo bem? Eu sei que eu estou falando algumas coisas que você deve sentir de uma forma parecida, né? Afinal de contas, você teve a mesma escola que eu com o Rotarate. Não sei se você pegou a Interarte também antes, mas enfim. E aí tive a oportunidade de estar com vocês na criação da comunicação do centenário do clube. Graças ao convite especial do Serginho, querido, a gente fez aí a comunicação para todas as ações e foi um período muito, muito bacana de poder estar junto com vocês na comemoração e todos os detalhes que eu pude participar e criar junto com vocês, o painel, as coisas, todas as postagens, o site. Foi um período muito incrível para mim. E aí também, da mesma forma que com esse pessoal da Avenida Paulista, que por sinal eu fico muito feliz de fazer aniversário junto com eles, poder comemorar o aniversário de vocês foi muito especial para mim também. Então, agradeço a todos aqui pela oportunidade de estar junto e acompanhar esse período todo. Só 35 anos é alguma coisa, né, governador? É isso aí. Já É é alguma veterano, coisa. hein? Teria milhares de fotos e outras referências de assuntos que a gente fez e desenvolveu, e tanto é que o presidente esteve com a gente aqui em outras ações também, mas sempre nessa, misturando um pouco de a parte de eventos que eu aprendi a ser profissional de eventos dentro do Rotary, vendo o que acontecia, entendendo o protocolo, entendendo tudo, como falar em público, como trabalhar toda essa parte, graças ao Rotary. E toda a parte de comunicação, de uso de mídia e etc., que eu também uso no meu dia a dia, também veio em função de Rotary. Então, como eu disse, o Rotary para mim é uma escola e eu teria aqui mais milhares de assuntos para a gente puxar a conversa aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum tema que queira que eu É, resgate nesse caminho. Aldo, então nós vamos abrir então para as perguntas agora, né? Uhum. E agradecendo aí essa maravilhosa palestra sua aí, né? Essa demonstração aí toda. É muito. A gente ficaria aqui, acho que a tarde inteira te ouvindo, porque assim É. são coisas maravilhosas, né? Mas infelizmente o tempo não nos deixa. Mas vamos abrir Uhum. aí para pergunta, para esclarecimentos aí, temos 10 minutinhos. E aí eu gostaria que quem fosse falar fosse um pouquinho rápido, né? Para nós, quem quiser falar, fica à vontade. Vamos abrir então, por favor. Alguém Al- falar? Alguém quer Se falar? alguém tem alguma Deixa, pergunta, rápido, que daqui a pouco só, começa a Carla, reunião. só perguntar pode aqui, falar, Aldo. Carla. A Márcia Opa. pediu a Ah, palavra não. primeiro. Ah, é Eu A só. Márcia, tá, desculpa. Desculpa. Não, só uma curiosidade, Aldo. Você fez humanas no Rio Branco? Que ano que você acabou? Não? Não, eu fiz exatas, saí em Ah, noventa tá. e dois e saí para fazer arquitetura na USP. Eu Então, saí, eu sempre. saí em 92 também, só que eu fazia humanas, só por isso, porque eu acho que Opa, a tua fisionomia não me é estranha, por filho de isso. humanas. Ó, boa É, época. Até boa mostrar uma época. coisa dessa época, que aí Legal. eu visitei recente.
E aí eu vi uma coisa na parede que me chamou a atenção. Não sei se vocês estão vendo a imagem? Sim. Sim. Tá, estamos vendo. No colégio eu estava visitando uma vez, já faz um tempinho já. Eu encontrei essas duas situações na parede. Isso me deu um remember assim muito importante, porque assim, o Interact Rio Branco funcionava nessa salinha. Opa, peraí, cadê a outra? Aqui. Funcionava nessa salinha que ficava ali embaixo. Só que a salinha, quando eu cheguei, era um depósito, não tinha luz, o pessoal colocava uma estroboscópica ali e falava que tocava música na época do intervalo, era ação do Interate na época. E a gente falou, não, gente, precisa mudar, precisa ter mais coisa, precisamos reativar isso. E na época, olha lá, esse aqui é uma turma de Interate, teve um pouquinho depois da minha, que aí esse símbolo aqui foi remodelado e foi colocado na parede e está lá até hoje. Eu tenho a impressão que ainda estava, né, até pouco tempo atrás. E aí eu fiquei muito feliz de ver aqui do lado, porque aqui do lado tem o símbolo da monitoria. E a monitoria do Rio Branco eu acabei acompanhando na época junto com o Interarte por ter sido do Rotaract, do Interarte, eles queriam que tivesse um representante junto. E eu acabei aprendendo lá como tratar essa parte de monitoria do colégio e criei essa marca aqui, que era o apito amarelo. Esse aqui está meio mudado, o meu estava mais interessante o desenho, mas o apito amarelo, que era o símbolo da monitoria do Rio Branco, no primeiro treinamento foi criado por mim na época e estava na parede ainda até lá. Bacana. Muito Boas bom, Vini. recordações. É, Ricardo, Piragines, quer falar, né, Piragines? Por favor. criatividade, hein, Otto? Obrigado. Queria, primeiro, parabenizar o Aldo, que ele fez a escola completa, né? É, Parabéns. E em 1981, quando eu fui presidente do Interact Clube Rio Branco, aquela sala que você falou era a sala do Grêmio. E no É, intervalo a gente punha a música no último. Era isso. só isso. Você começou isso, né? Vamos lá, Carla, por favor. Oi, Sérgio, obrigada. Aldo, incrível, incrível sua jornada no, né, em todos os clubes de Rotary. Queria te parabenizar, dizer que você fez um trabalho excepcional no nosso centenário, não é? Foi muito legal, foi muito legal. Foi Você muito foi legal. brilhante, na identidade visual, enfim, o livro ficou muito bonito, todos os posts. Então, quero te parabenizar aí pela sua qualidade, né, com que você trabalha em marketing. E queria te fazer uma pergunta. É, eu vejo que às vezes o jovem do Interact e do Rotaract não vem para o Rotary. Então, você que viveu todos os clubes, como é que a gente faz esse movimento dar certo? Que eles, como você, venham para o Rotary. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. E eu acho que atualmente essa pergunta está até mais difícil de ser feita. Eu sinto que tem uma distância grande da juventude atualmente junto a nós, rotarianos, né? E é engraçado falar isso agora, né? Sendo que eu sempre estive do outro lado, antigamente, né? Faz tempo pra caramba, mas enfim. E a gente questionava isso, e eu vejo que isso está cada vez maior. Na minha época não tinha interação de celular, não tinha internet, não tinha toda essa parte que hoje tira a atenção e a sintonia deles para estarem junto com a gente. Eu acho que a gente realmente precisa reaprender como fazer essa conexão, mas a principal forma de conexão, que eu vejo que eu acho que isso não muda independente da época, é trazer o interatiano, o rotaratiano para trabalhar junto. Por quê? Muito se falava, Piragini, o livro deve lembrar nas nossas épocas lá atrás, que quando tinha uma ação do Rotary, chama o pessoal do Rotaract para ajudar na fila, para trazer, carregar caixa, etc. Isso era um formato que se via assim de uma forma até errada, né, de encaixar o negócio. E aí eu acho que a forma que a gente tem para trazer ele junto é falar assim, olha, senta aqui do meu lado. Como você imagina fazer a comunicação disso? Ou vamos fazer um planejamento de custo? Como que a gente levanta essa situação? Me ajuda a ver tal coisa, para que ele aprenda, para que ele sinta-se útil e aí sim ele se sintonize com as ações nossas, né? Então essa participação tem que ser muito próxima e dirigida.
e não largada, como infelizmente às vezes a gente faz. A gente não consegue estar junto com eles mais tempo e essa conexão às vezes se perde. Eu falo com um exemplo de causa, infelizmente, no meu clube o Rotarate tá pingando, não tá funcionando atualmente. E a gente está lá numa situação querendo revitalizar e retrabalhar, mas a gente sabe que todo recomeço é complicado, né? E a gente tem que ter isso em mente, porque tanto Rotaract como Interart tem os ciclos. 3, 4 anos é um ciclo normal, se você conseguir dobrar essa época, tá o ideal. Mas a gente tem que se programar e saber acompanhar esse ciclo deles e ficar atento e sempre renovar. É um pouquinho diferente da ação de Rotary. Mas eu acho que a gente precisa estar mais perto. Concordo, ótima pergunta, cara. É isso mesmo, concordo com você. Acho que a gente tem que trazer os clubes Interact e Rotaract para as nossas reuniões, para as nossas ações, porque aí eles criam essa sinergia, né? Obrigado, E, Aldo. que isso, e Obrigado. algo que sempre me chamou a atenção, e foi a escola minha aí com o Rio Branco. O intercâmbio chamou muita atenção nessa época, porque eles percebem que, pelo Rotary, eles conseguem ter a possibilidade de ter contato com o mundo inteiro. E isso chama atenção, é sempre curioso. E é uma forma de ajudar o intercambista que está aqui e de fazer essa conexão mais forte com o Rotary para quem está na juventude também. Eu acho que pode ser um bom caminho para a gente trabalhar melhor. Obrigado, Aldo. Ótimo, obrigada. Bom, pessoal, Presidente, posso só fazer um Ô, comentário? por favor, seja rápido, por Livre. favor, Lívio. Nós Sim, estamos em excelente. cima já do horário Eu aí. Por favor. quero cumprimentar o Aldo, que nos apoiou muito mesmo lá no nosso centenário. Quando eu fui conversar com ele, ele imediatamente topou aquela missão, né, árdua e sempre ligado, sempre disposto a ajudar em todos os sentidos. Eu conheço o Aldo profissionalmente e tenho certeza que ele seguiu uma jornada super virtuosa, com essa visão de Rotaract, né? Ele um pouco mais Interact, Rotaract, e trazendo essas missões para sua vida profissional e sua vida rotária. Parabéns, viu, Aldinho? Tamo junto sempre. Obrigado, Olívio. Tamo junto sempre. Obrigado, obrigado. Bom, então vamos para o encerramento aqui. Presidente Ranon, tem algum pronunciamento antes de passar para o nosso governador Ciseliano fazer as considerações Sim, finais? Por sim, favor, então, presidente. né, eu quero agradecer muito ao Aldo por esse depoimento, parabenizando pelo trabalho e pela explanação, que foi extremamente didática e gostosa. Nós fomos ouvindo uma história evolutiva e que eu vou, inclusive, pegar o vídeo dessa, dessa nossa escola e passar exatamente para o nosso grupo de juventude, para passar para os integrantes dos Rotaract e do Interact, porque eu acho que ele mostra todo um envolvimento gostoso, né? Que você trabalha, você faz amigos, você interage, você faz o bem. Então, parabéns e muito obrigado pela colaboração toda que você tem dado. E um dado aqui interessante que você falou de algumas coisas do acaso. Você estava na fila para uma coisa e apareceu outra, não te deixaram sair. Você estava não sei o quê, agora nada disso é por acaso. Você vê que isso vai construindo uma após a outra, né? Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Obrigado a Sérgio, vocês, um prazer. Pronto, Governador Cizinando, passo a palavra, então, para as considerações finais aí e o encerramento da nossa escola, por favor. Ok. O, Indústria, né? Primeiro. o Aldo tem uma folha rotária exemplar e que deve ser seguida por todos aqueles que pretendem ingressar nas fileiras do Rotary, desde o Interact, Rotaract e Rotary Club. O ano 91, 92 da minha governadoria traz estas lembranças maravilhosas, porque, no mínimo, eu tenho três rotaractianos, dois deles atuantes no Rotary na atualidade. O Aldo e o Walter Kaltenbach, que tem tido uma atividade rotária exemplar, sempre fazendo palestras sobre o desenvolvimento humano nos PETs, nas conferências distritais. E um outro rotaractiano, Aldo, que eu tenho sempre a lembrança, porque era excepcional, era o protocolo do Rotaract,
era o Antares, lembra dele? O Sim, Antares, uma esse figura faz tempo, hein? exemplar, que infelizmente nós perdemos porque ele acabou se mudando para a Europa, se não me engano, né? Então, esse ano 91, 92 traz estas boas recordações destas fileiras rotárias que fizeram história no nosso distrito. Meus parabéns, Aldo. Eu tinha certeza que a sua palestra seria um momento histórico inovidável aqui na nossa escolinha. Meus parabéns, muito obrigado. Um abraço a todos os meus companheiros presentes nesta nossa audiência que muito valoriza a nossa escolinha. Parabéns a todos vocês que sistematicamente presenciam as informações que são aqui divulgadas. Um abraço a todos vocês. Obrigado a todos. Então, vamos encerrando aqui. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Aldo. Foi maravilhosa a sua palestra aí. Espero vê-lo mais vezes aí para contar mais histórias para nós aí. E, pessoal, daqui a pouco, daqui 5 minutos, temos a nossa reunião ordinária. Até mais para todos. Muito obrigado, Aldo, e até mais, pessoal.